O que você faria se seu próprio pai lhe roubasse 3,5 milhões? Em março passado, em sua extravagante festa de 60 anos, meu pai fez um brinde com champanhe, me chamando de investimento inútil, enquanto 150 convidados riam. O que ele não sabia era que eu havia descoberto algo devastador poucas horas antes. Ele e minha tia haviam esvaziado secretamente o fundo fiduciário da minha avó, destinado exclusivamente a mim, falsificado documentos para encobrir seus rastros e usado o dinheiro para financiar os negócios falidos do meu irmão. O mesmo irmão que havia levado 3 empresas à falência enquanto eu, discretamente, construía um patrimônio de 280 milhões de dólares. Mas eis a questão sobre roubar de alguém que administra dinheiro profissionalmente: nós guardamos os recibos. A pasta escondida na minha carteira naquela noite continha provas suficientes para destruir um império de 40 anos em menos de 40 minutos. Meu nome é Grace Anderson. Tenho 34 anos e está a história de como expus os crimes do meu pai no único lugar onde ele se considerava intocável, a própria Assembleia de Acionistas. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. O salão de cristal do Hotel Fairmont Olympic nunca estivera tão magnífico. Lustres dourados lançavam uma luz quente sobre 150 das pessoas mais influentes de Seattle, CEOs de bancos, senadores estaduais, capitalistas de risco que controlavam bilhões. Todos estavam ali para celebrar o 60º aniversário de Richard Anderson, um marco para um homem que construiu seu império de investimentos de um único escritório a uma torre de 45 andares no centro da cidade. Sentei-me à mesa 3, estrategicamente posicionada a uma distância suficiente da mesa principal para sinalizar meu status inferior, mas perto bastante para que todos pudessem me ver. Meu vestido Armani custou mais do que o salário mensal da maioria das pessoas, mas naquela sala eu poderia muito bem estar vestindo trapos. O champanhe era Dom Pérignon 2008. O caviar, Beluga. Tudo meticulosamente calculado para impressionar. Foi então que meu pai se levantou, flauta de cristal na mão, seus cabelos prateados brilhando sob as luzes. Amigos, parceiros, família, começou Richard, com a voz imponente que lhe permitirá fechar milhares de negócios. Esta noite, quero agradecer a todos que contribuíram para o meu sucesso. Meu filho brilhante, Michael, que nunca teve medo de correr riscos. Michael, que já havia declarado falência 3 vezes e devia atualmente 2,88 milhões de dólares a diversos credores, ergueu o copo com um sorriso irônico. Minha dedicada esposa, Patrícia, o alicerce da nossa família. Minha mãe sorriu com aquele sorriso ensaiado que aperfeiçoara ao longo de 30 anos de casamento. Então Richard fez uma pausa, seus olhos encontrando os meus do outro lado da sala. Para minha enorme decepção, minha filha Grace prova de que, mesmo com a melhor educação que o dinheiro pode comprar, alguns investimentos simplesmente nunca dão retorno. As risadas começaram como risinhos desconfortáveis, e depois se tornaram mais ousadas quando viram o próprio Richard rindo. Algumas pessoas me olharam com pena. A maioria evitou o contato visual completamente. Thomas Uray, CEO da Northwest Ventures, chegou a balançar a cabeça em sinal de divertimento. Mantive meu sorriso profissional congelado no rosto, a mesma expressão que ostentei durante 15 anos dessas humilhações públicas. Meus dedos encontraram a borda da minha carteira sob a mesa, sentindo o contorno da pasta dentro dela. Pelo menos Michael tem a coragem de falhar, continuou Richard, empolgando-se com o tema. Grace simplesmente existe de forma segura, previsível e esquecível. Mas esta noite foi diferente. Esta noite eu não era a mesma mulher que havia suportado esses momentos em silêncio. Esta noite eu tinha provas que destruiriam tudo que Richard Anderson havia construído. A questão era, eu teria coragem de usá-lo? Sentada ali, absorvendo mais uma humilhação pública, minha mente catalogou 15 anos de momentos semelhantes como se fossem provas em um processo. Quando me formei com louvor em Wharton com meu MBA, Richard disse aos seus amigos do golfe que aquilo era apenas um troféu de participação para filhos de ricos hoje em dia. O fato de eu ter trabalhado em 3 empregos para complementar minha bolsa parcial não se encaixava na narrativa dele. Quando me tornei sócia da Sterling Capital aos 31 anos, a mais jovem da história da empresa, ele anunciou no jantar de ação de graças que as cotas para mulheres tinham realmente baixado o nível. Não importava que eu tivesse trazido 47 milhões de dólares em novos negócios só naquele ano. Sob minha gestão, a carteira que eu administrava cresceu de 50 milhões de dólares para 280 milhões de dólares, gerando retornos médios anuais de 47%.
Mas para Richard, era apenas a mexer o dinheiro dos outros. Qualquer um com uma calculadora podia fazer isso. Entretanto, a primeira empresa de Michael faliu depois de torrar 3 milhões de dólares de investidores. Pelo menos ele tem visão, disse Richard. O segundo empreendimento de Michael, uma rede de restaurantes, entrou com pedido de falência com uma dívida de 1,8 milhão de dólares. É isso que os empreendedores fazem. Eles assumem riscos, explicava Richard a quem quisesse ouvir. Seu terceiro fracasso, uma startup de tecnologia que nunca lançou um único produto, deixou mais 1 milhão em contas atrasadas. Ele está aprendendo lições valiosas, insistiu Richard enquanto preenchia outro cheque para cobrir as despesas de seu filho. Eu nunca havia contado a ninguém sobre meus números reais, nem o valor total da minha carteira de investimentos, nem as ofertas de emprego do Goldman Sachs e do Morgan Stanley que recusei para ficar em Seattle, na esperança de finalmente obter a aprovação do meu pai. Na cabeça do Richard, eu seria sempre a filha que preferia o seguro, a que não tinha visão, a que representava o seu único investimento falhado. Ele tinha construído essa narrativa de forma tão completa que até eu comecei a acreditar nela. Mas isso foi antes de Margaret Smith me chamar de lado esta noite com um pendrive que mudaria tudo. Richard ainda não tinha terminado seu brinde. Ele bateu a faca no copo novamente, e a sala ficou em silêncio, tomada pela expectativa. Tenho um anúncio a fazer, disse ele, assumindo aquele tom formal que usava para declarações importantes no mundo dos negócios. Após muita reflexão sobre o futuro da Anderson Holdings, decidi que é hora de garantir uma sucessão adequada. Meu estômago se contraiu. Planejamento sucessório era um assunto proibido há anos. Richard era orgulhoso demais para reconhecer sua mortalidade. Com efeito imediato, estou transferindo minha participação de 45% na Anderson Holdings para alguém com verdadeiro espírito empreendedor. Ele ergueu o copo em direção a Michael. Ao meu filho, que entende que a sorte favorece os audaciosos. A sala irrompeu em aplausos. Michael se levantou, deleitando-se com a aprovação, suas pupilas dilatadas pela cocaína escondidas atrás do charme ensaiado que herdara de nosso pai. A participação valia 12 milhões de dólares na cotação atual, dinheiro que ele torraria em 2 anos se seu histórico se mantivesse. Mas pai, alguém gritou, Jennifer, minha prima que trabalhava no departamento jurídico da empresa. E a Grace? Ela também não tem participação acionária? A risada de Richard era cortante como cristal quebrando. Grace? Ela não tem visão para a liderança empresarial. Ela é uma calculista. Uma calculista muito cara, mas nada mais. A empresa precisa de alguém que entenda de risco, inovação, a arte da negociação. Minha tia Ellen inclinou-se para a pessoa com quem estava sentada à mesa, em voz alta o suficiente para que eu ouvisse. Finalmente, a pessoa certa recebe o que merece. A ironia era de tirar o fôlego. Levantei meu copo também, a imagem perfeita da filha que me apoia. Mas minha outra mão já estava alcançando o celular debaixo da mesa, porque o que aconteceu em seguida faria este anúncio parecer uma nota de rodapé nas notícias de negócios de amanhã. Eu estava indo ao banheiro para me recompor quando uma mão segurou meu cotovelo. Margaret Smith, que havia sido diretora financeira da Anderson Holdings até sua repentina renúncia no ano passado, estava parada nas sombras do corredor. Grace, não posso mais ficar em silêncio, sussurrou ela, olhando em volta nervosamente. Aos 62 anos, Margaret tinha o tipo de integridade que a tornará lendária nos círculos financeiros de Seattle. Venha comigo. Ela me conduziu a um canto tranquilo perto do elevador de serviço. Suas mãos tremiam enquanto ela tirava um pendrive da bolsa. Já faz 3 anos que quero te entregar isso, disse ela. Mas eu estava com medo. Vou me aposentar no mês que vem e me mudar para a Flórida. Não posso ir embora sem resolver essa situação. Margaret, do que você está falando? O fundo fiduciário da sua avó, aquele que ela criou para você em 2019, antes de falecer. Meu sangue gelou. Aquilo se dissolveu. Papai disse que houve complicações com os impostos. Não houve complicações fiscais. A voz de Margaret estava agora firme. Seu pai e Ellen criaram documentos falsos. Eles transferiram 3,5 milhões destinados a você para uma conta offshore nas Ilhas Cayman. Ela conectou o USB ao tablet, mostrando-me um e-mail após o outro. Os registros de data e hora eram do servidor da empresa.
Os endereços IP levavam ao computador do escritório de Richard. Um e-mail de Richard para ele me fez cerrar os punhos. Transfira o fundo fiduciário de Grace antes que ela perceba que ele existe. Ela não questionará se citarmos questões fiscais. Resposta de Ellen: já preparei a documentação. O tabelião acha que é uma reestruturação patrimonial padrão. Outra mensagem de Richard: esse dinheiro vai cobrir as dívidas de Michael e ainda sobrar para a propriedade em Aspen. Grace já ganha o suficiente no empregozinho dela. Meu pequeno trabalho. Aquele que gerou mais receita do que Anderson Rhodes havia visto em 5 anos. Todos os e-mails foram verificados pelo sistema de TI. David Park, do departamento de TI, me ajudou a obter esses documentos, continuou Margaret. Ele está disposto a testemunhar, se necessário. Grace, isso é fraude. Fraude federal. Sua voz estipulou especificamente que o dinheiro era seu, intocável por qualquer outra pessoa. Por que você não me contou antes? Os olhos de Margaret se encheram de lágrimas. Seu pai ameaçou destruir minha reputação, minha aposentadoria, tudo. Mas assistindo a isso hoje à noite, vendo-o dar tudo a Michael enquanto a chamava de inútil, percebi que tenho mais medo de morrer com isso na consciência do que de perder minha aposentadoria. Ela pressionou o pendrive na minha mão. Tem mais. 8 milhões em fundos da empresa desviados nos últimos 5 anos. Tudo documentado. A porta do banheiro se abriu e ele saiu, retocando o batom. Ela nos viu e deu um sorriso irônico. Tramando alguma coisa, meninas? Grace, você não deveria estar lá dentro parabenizando seu irmão? Eu sorri de volta, com o pendrive escondido na palma da minha mão. Já estou indo para lá, tia Ellen. De volta ao meu apartamento no centro da cidade, às 23h47, sentei-me à minha mesa de escritório em casa com o pendrive da Margaret brilhando em azul no meu laptop. As luzes da cidade cintilavam lá embaixo, mas eu não as via. Eu via uma oportunidade. Peguei meu celular e procurei um contato que eu tinha salvo, mas para o qual nunca havia ligado, James Bradley, sócio sênior de auditoria da Ernst Young. Ele atendeu no terceiro toque, apesar do horário avançado. Grace Anderson, isto deve ser importante. Preciso de uma auditoria forense na Anderson Rhodes. Completamente independente, totalmente confidencial e em até 48 horas. Houve uma pausa. Essa escolha de momento é muito ousada. Posso perguntar por quê? Porque haverá uma assembleia de acionistas daqui a 3 dias, e eu tenho provas de uma fraude de 8 milhões que precisa de verificação profissional. 8 milhões? Sua voz se tornou mais incisiva. Grace, isso é sério. Estamos falando de um possível envolvimento da SEC. Eu sei. É por isso que preciso da sua reputação para isso. Quanto custaria um serviço expresso? Para uma análise forense completa dentro desse cronograma, estamos falando de no mínimo $50 mil. E Grace, uma vez que começarmos, não podemos parar. Se encontrarmos o que você está sugerindo, somos legalmente obrigados a relatar. Entendo. Olhei para o saldo da minha conta de investimentos pessoais em outra tela, $1,8 milhão em ativos líquidos. Envie-me a carta de contratação. Farei a transferência do adiantamento hoje à noite. Depois de desligar o telefone, usei meu antigo acesso de sócio para entrar nos servidores da Anderson Rhodes. Richard havia se esquecido de que eu ainda tinha as credenciais da época em que trabalhei lá brevemente, 5 anos atrás. Baixei tudo: demonstrações financeiras, atas de reuniões do conselho, arquivos de e-mail. Meu status de sócio na Sterling Capital me dava cobertura legal, eu estava realizando a due diligence de uma empresa na qual eu tinha ações. Aquela participação de 0,5% da minha avó, que Richard não podia tocar, estava prestes a se tornar muito valiosa. Às 2h15 da manhã, meu telefone vibrou. Era Lawrence Shen, vice-presidente sênior da BlackRock Capital. Grace, sei que já é tarde, mas temos acompanhado o desempenho do seu portfólio. Francamente, está excepcional. Acabou de surgir uma oportunidade, diretora-geral da nossa divisão Noroeste. Gostaríamos de marcar uma reunião na segunda-feira, caso tenha interesse. Segunda-feira, o dia seguinte à Assembleia de Acionistas. Tenho interesse, eu disse.
Mas tenho um compromisso no domingo que não posso perder. A Assembleia de Acionistas da Anderson Holdings. Sim, estamos cientes. Aliás, é por isso que queremos você. Alguém que enfrenta Richard Anderson é exatamente o tipo de líder que precisamos. Durante 15 anos, joguei conforme as regras de Richard. Em 72 horas, eu ia mostrar a ele o que acontecia quando se subestimava uma calculadora caríssima. As próximas 36 horas se misturaram numa sinfonia de preparativos. A equipe de James Bradley tomou conta de uma sala de conferências no Four Seasons, transformando-a numa sala de guerra com laptops, planilhas impressas e xícaras de café. Às 20 horas, James disse: Grace, isto é maior do que 8 milhões. Estamos a ver transferências sistemáticas que remontam a 5 anos. O seu pai e a sua tia criaram empresas de fachada, contratos de consultoria falsos, tudo o que se possa imaginar. David Park, da TI, chegou à meia-noite de sábado, nervoso, mas determinado. Cada e-mail tem metadados. Cada transferência tem uma assinatura digital. Posso verificar tudo. Ele nos mostrou os registros de autenticação, prova irrefutável de que as mensagens haviam se originado dos computadores de Richard e Ellen. Na manhã de domingo, tínhamos uma apresentação de 20 slides que destruiria a reputação de Richard Anderson em 20 minutos. Cada slide era uma lista de evidências verificadas, documentos autenticados e leis federais violadas. Às 6 da manhã, a BlackRock ligou novamente e, desta vez, o próprio CEO, Larry Fink. Estamos preparados para oferecer um salário base de 2,5 milhões de dólares, mais bônus por desempenho. Inicialmente, você administraria 1,2 bilhão de dólares, com potencial para chegar a 5 bilhões de dólares em 2 anos. O que selou a decisão foi a recomendação de Margaret Smith, acrescentou. Ela me ligou ontem. Margaret, mesmo arriscando tudo para expor a verdade, ainda estava protegendo meu futuro. Em 3 horas, eu entraria na Anderson Holdings pela primeira vez em 2 anos. Richard esperava que eu permanecesse em silêncio. Ele não fazia ideia de que sua calculadora cara acabará de calcular sua ruína. O dia 15 de março amanheceu cinzento e com garoa, o clima perfeito de Seattle para o que estava prestes a acontecer. Me vesti com cuidado, um terninho preto Armani, joias mínimas, exceto o colar de pérolas da vovó, a única coisa que Richard não podia roubar. A pasta foi para minha bolsa de mão, junto com um pendrive reserva. Meu celular vibrou com uma mensagem do Michael: não se envergonhe hoje. Apenas fique quietinho como sempre faz. Então, outra mensagem da mãe: por favor, não cause problemas. Seu pai está de bom humor. Margaret estava esperando no saguão do Four Seasons, vestindo seu terno vermelho da sorte. Tem certeza disso? 15 anos de silêncio são suficientes. Ótimo. Ela me entregou outro pendrive, um backup do backup. Já enviei cópias para 3 escritórios de advocacia, caso algo nos aconteça hoje. A imprensa financeira havia sido sutilmente alertada. Repórteres do Wall Street Journal, da Bloomberg e da Reuters estavam a caminho. Eles esperavam um anúncio de sucessão de rotina. Estavam prestes a estampar a primeira página do jornal de amanhã. A torre da Anderson Road se erguia imponente quando meu Uber parou às 8h45 da manhã. O segurança não me reconheceu de imediato. Nome e propósito? Grace Anderson, reunião de acionistas. Mostrei a ele a documentação referente à minha participação de 0,5%. Ele fez uma ligação, depois se desculpou profusamente e me encaminhou ao elevador executivo. A sala de reuniões do 40º andar estava preparada para 200 pessoas, câmeras posicionadas, funcionários atarefados. Richard estava no centro, dominando a sala como sempre. Então ele me viu. Seu riso se dissipou. Grace, o que você está fazendo aqui? Sou acionista, pai. Uma participação pequena, insignificante, mas ainda assim acionista. Este não é o lugar para dramas familiares. Quem falou em drama? Estou aqui apenas para a reunião. Ele cerrou os dentes, mas com os repórteres observando, não podia causar escândalo. Sentem-se lá atrás. Fiquem quietos. Enquanto ele se afastava, toquei na pasta que estava na minha bolsa. Ficar quieta? Hoje não.
Se você já ouviu de pessoas que deveriam te apoiar que você não era suficiente, comente a justiça abaixo. Sua história importa. Exatamente às 9 horas da manhã, Richard declarou aberta a reunião. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Assembleia Anual de Acionistas da Anderson Holdings. Este foi o nosso ano de maior sucesso até o momento. Ele passou os slides impecavelmente apresentados. A plateia assentiu em aprovação. Em seguida, abriu espaço para perguntas. Levantei a mão. O sorriso de Richard vacilou. Sim, lá atrás. Obrigada, senhor presidente. Grace Anderson, acionista. Gostaria de fazer uma pergunta sobre o item da página 47, 8 milhões de dólares listados como honorários de consultoria nos últimos 5 anos. Poderia detalhar quais serviços foram prestados? O silêncio tomou conta da sala. Isso é uma questão operacional. Os acionistas têm o direito de entender, continuei, pegando a pasta. Especialmente quando a auditoria independente da Ernst Young sugere que esses fundos foram transferidos para empresas de fachada nas Ilhas Cayman. Ouviram-se exclamações de espanto na sala. Os repórteres começaram a digitar furiosamente. Tem um relatório de auditoria aqui, disse eu, mostrando o documento com o timbre da IY bem visível. Realizado nas últimas 48 horas pela equipe de James Bradley. Cada transação rastreada, cada empresa de fachada identificada. A conselheira Patrícia Hoffman se levantou. Richard, precisamos ver isso imediatamente. Isto é uma emboscada, gritou Ellen. Na verdade, disse David Park, da seção de TI, ela tem todo o direito. E posso confirmar que todos os e-mails mencionados naquele relatório são autênticos. Eu administrava os servidores. O mundo de Richard começou a desmoronar. Mas eu não tinha terminado. Os 8 milhões de dólares foram apenas o aperitivo. Já que estamos discutindo irregularidades financeiras, eu disse, conectando meu laptop ao sistema de apresentação, talvez devêssemos também abordar a questão do Grace Anderson Trash. Richard empalideceu. O primeiro e-mail apareceu na enorme tela atrás dele, de Richard Anderson para Ellen Morrison, 15 de setembro de 2019. Transfira os 3,5 milhões do fundo fiduciário de Grace antes que ela descubra sua existência. Se questionada, alegue complicações fiscais. Ela não vai investigar mais a fundo. Nunca investiga. A sala explodiu em alvoroço. Isso é invenção, gritou Ellen. David Park já estava ao teclado. Aqui estão os metadados. Originados do computador do escritório do Sr. Anderson, às 14h47, horário do Pacífico. A assinatura digital corresponde. Os registros do servidor confirmam que é real. Próximo e-mail, de Ellen, os documentos já estão preparados. Os 3,5 milhões cobrirão as dívidas de Michael e ainda sobrará o suficiente para a propriedade em Aspen. Grace ganha o suficiente com o empregozinho dela, de qualquer forma. Meu pequeno trabalho, eu disse, deixando as palavras pairarem no ar, aquele em que administro 280 milhões de dólares e gero retornos que superam o melhor ano da Anderson Holdings em 30%. Michael levantou-se de um salto. Você está destruindo nossa família. Não, Michael. Estou expondo que já destruiu tudo, a ganância e a fraude. Mostrei o documento de fideicomisso da minha avó, sua assinatura legível, termos inequívocos, 3,5 milhões de dólares para Grace Anderson, intocáveis por qualquer outra pessoa. Você roubou minha herança, eu disse, olhando diretamente para Richard. Você a roubou para pagar pelos fracassos de Michael e pela sua casa de férias. Isso não é apenas antiético, é fraude criminosa. Jennifer Walsh, representante da SEC, levantou-se. Sr. Anderson, considere esta notificação oficial de investigação. As portas da sala de reuniões se abriram. 3 advogados do escritório Patterson Law entraram e começaram a notificar Richard, Ellen e Michael sobre ações cíveis por fraude, apropriação indébita de bens fiduciários e quebra de dever fiduciário. Denúncias criminais já haviam sido feitas ao Departamento de Justiça. A SEC congelou todas as transações. O Conselho colocou Richard em licença administrativa imediata e convocou uma votação de desconfiança.
Com a chegada da segurança, Michael perdeu completamente o controle, drogado, gritando, confessando diante das câmeras que sabia do esquema de roubo de fundos fiduciários há 3 anos em troca da empresa. Até mesmo Richard pareceu atônito com a confissão do filho. Em seguida, revelei meu último slide, o desempenho completo do meu portfólio e a carta de oferta da BlackRock, diretor-gerente da divisão Noroeste, salário base de 2,5 milhões de dólares, supervisionando 1,2 bilhão de dólares, com previsão de crescimento para 5 bilhões de dólares. A sala explodiu novamente. A BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, acabará de me tornar uma das pessoas mais poderosas do setor financeiro do Noroeste, superando em muito qualquer conquista anterior de Richard. Isso é impossível, sussurrou Richard. Você não é ninguém. Você é apenas minha filha. Não, pai. Deixei de ser apenas sua filha no dia em que percebi que sua aprovação jamais viria. Patricia Hoffman, diretora independente principal, manifestou-se. Solicito um voto de desconfiança imediato em Richard Anderson como presidente do conselho e CEO. Levantaram-se várias mãos, 78% de aprovação. Richard Anderson foi destituído de todos os seus cargos, com efeito imediato. Enquanto a segurança o escoltava para fora, ele olhou para mim uma última vez. Você destruiu tudo. Não, pai, eu disse. Eu revelei tudo. Há uma diferença. O repórter do Wall Street Journal solicitou um comentário para a manchete de amanhã. Apenas uma, respondi. A dinastia caiu há anos, quando escolheu a ganância em vez da família, o ego em vez da ética. Hoje, isso se tornou público. Hoje, realizamos o funeral. Enquanto conduziam Richard para fora, ouviu murmurar para si mesmo. Ela deveria ficar em silêncio. Ela sempre ficava em silêncio. Thomas Urai se aproximou de mim. Grace, eu sei que você vai para BlackRock, mas se algum dia você reconsiderar. Senhor Urai, esta empresa precisa ser reconstruída desde a base. Esse não é o meu trabalho. Meu trabalho é construir algo novo, algo puro, algo que jamais trataria uma filha da maneira como Richard Anderson me tratou. A reunião foi encerrada às 10h47. Em menos de 2 horas, 40 anos de energia evaporaram, e eu não levantei a voz uma única vez. O poder, aprendi, não vem da quantidade. Vem da verdade estrategicamente aplicada. 3 horas após o término da reunião, as consequências se espalharam como um efeito dominó. A SEC congelou todos os bens pessoais de Richard e Ellen, um total de 47 milhões de dólares. Todas as contas bancárias, todos os investimentos e todas as propriedades foram bloqueados enquanto aguardam investigação. A tentativa de Ellen de transferir dinheiro para as Ilhas Cayman durante a reunião foi bloqueada e sinalizada como risco de fuga. Às 14 horas, o FBI já havia cumprido mandados de busca nas 2 casas. Eles encontraram o que Margaret havia previsto: caixas de documentos que Richard pensava ter destruído, discos rígidos de backup escondidos em seu cofre doméstico e um segundo conjunto de livros que revelou ainda mais fraudes do que havíamos descoberto. Sandra Patterson me ligou às 15 horas. Grace, o fundo fiduciário foi recuperado. 3,5 milhões de dólares, mais juros e multas, totalizam 4,7 milhões de dólares. O juiz federal assinou a ordem. O dinheiro estará em sua conta em até 72 horas. E quanto às acusações criminais? O Departamento de Justiça está apresentando 18 acusações de fraude eletrônica, sonegação fiscal e conspiração. Seu pai pode pegar de 15 a 20 anos se for condenado. Ellen pode pegar de 10 a 15 anos. O acordo de cooperação de Michael pode reduzir a pena para 3 a 5 anos, além de reabilitação obrigatória. A edição vespertina do Wall Street Journal foi publicada às 16 horas. A dinastia Anderson desmorona. Filha expõe década de fraude em assembleia de acionistas. O artigo incluía uma foto de Richard sendo escoltado para fora por seguranças, com seu império literalmente atrás dele. A manchete da Bloomberg foi mais brutal. Da sala de reuniões ao tribunal, como Richard Anderson perdeu tudo em 90 minutos. Meu telefone não parava de tocar. Clientes da Sterling Capital ligaram para me parabenizar. Concorrentes ligaram oferecendo vagas. 3 editoras queriam contratos para meu livro. Mas a ligação mais interessante veio do gabinete do Procurador Federal.
Senhora Anderson, sua documentação é impecável. Com sua permissão, gostaríamos de usar este caso como modelo para processar fraudes corporativas familiares. Sua meticulosidade ajudará outras vítimas. Claro, eu disse. Ninguém deveria ter que ficar calado sobre um roubo só porque o ladrão é da família. Ao anoitecer, as ações da Anderson Holdings haviam caído 40%. 3 grandes clientes retiraram suas contas. O conselho anunciou uma reestruturação abrangente e uma mudança de nome para Northwest Investment Partners. Eles não queriam nenhuma associação com o nome Anderson. A prisão de Michael por dirigir embriagado naquela noite, enquanto tentava fugir para o Canadá, foi quase anticlimática. A polícia encontrou 2 quilos de cocaína em seu carro. Sua pena, que era de 3 a 5 quilos, estava prestes a subir para 10 a 15 quilos. Todos os crimes que eles esconderam, todas as mentiras que contaram, cada dólar que roubaram, tudo foi exposto em um único dia. O império que Ricardo levou 40 anos para construir desapareceu em 4 horas. Essa história nos lembra que, às vezes, as pessoas que deveriam nos proteger se tornam nossos maiores adversários. Mas eis a verdade, o verdadeiro sucesso não precisa da aprovação de pessoas tóxicas. Se você estiver preso em uma situação semelhante, lembre-se de que seu valor não é determinado por aqueles que se recusam a enxergá-lo. Curta este vídeo se você acredita em estabelecer limites saudáveis e defender a verdade. Minha mãe ligou às 21 horas, soluçando tanto que eu mal conseguia entendê-la. Como você pode destruir nossa família assim? Ela chorou. Seu pai está sob custódia federal. Michael está na cadeia. Ellen está em prisão domiciliar. Como você pôde fazer isso? Mãe, eles roubaram milhões. Cometeram fraude. Eles são família. Não se faz isso com a família. E quanto ao que fizeram comigo? 15 anos de humilhação pública não destruíram uma família? Isso foi diferente. Isso foi simplesmente o Richard sendo o Richard. Eu ri, mas não havia graça nenhuma nisso. É só o Richard sendo o Richard. Você se ouve. Você está justificando fraude criminosa como uma peculiaridade da personalidade. Você poderia ter vindo falar conosco em particular. Sim, mãe. Há 5 anos, quando suspeitei pela primeira vez que havia algo errado com o fundo fiduciário da vovó, você me disse para não causar problemas. Há 3 anos, quando Richard deu mais 1 milhão para Michael depois de sua segunda falência, enquanto dizia a todos que eu era uma decepção, você disse para eu ter paciência. No ano passado, quando Margaret insinuou irregularidades financeiras, você disse para eu cuidar da minha própria vida. Silêncio do outro lado da linha. Você escolheu seu lado há 30 anos, mãe. Você escolheu acobertá-lo, desviar o olhar, dar desculpas. E agora quer que eu me sinta culpada por me recusar a ser cúmplice. Eu sou sua mãe. Então haja como se fosse verdade. Pela primeira vez na minha vida, fique do meu lado. Diga, Grace, me desculpe por ter deixado ele te machucar. Diga, Grace, você merecia coisa melhor. Diga qualquer coisa, menos me transformar na vilã por expor a verdade. Ela desligou. Dentro da família, as divisões foram imediatamente estabelecidas. Minha prima Sarah ligou em menos de 1 hora. Já era hora de alguém enfrentar o tio Richard. A vovó ficaria orgulhosa. Mas a maior parte da família ficou do lado de Richard. Tia Patrícia mandou uma mensagem: você destruiu o nome da família. Sua vingança valeu a pena? Respondi: não foi vingança. Foi justiça. E sim. O tio Thomas, irmão de Richard, deixou uma mensagem de voz. Seu pirralho ingrato. Depois de tudo que essa família fez por você. O grupo da família no WhatsApp ficou lotado de mensagens até que eu simplesmente saí. Pode até haver laços de sangue mais fortes que a água, mas nenhum deles era mais denso que 8 milhões de dólares em fraude. A esposa de Michael, Jennifer, ligou do tribunal. Ele está em abstinência, viciado em cocaína há 3 anos. Você sabia? Eu suspeitava. Os advogados dizem que, se ele cooperar plenamente e testemunhar contra Richard e Ellen, poderá receber uma pena mínima, talvez até mesmo reabilitação em vez de prisão. Essa é a escolha dele. Você poderia ajudá-lo.
Escreva uma carta ao juiz. Jennifer, ele sabia do desfalque durante 3 anos. Ele ficou calado por dinheiro. Não vou ajudá-lo a escapar das consequências. Ela também desligou. À meia-noite, a família Anderson estava oficialmente desfeita. Mas essa barreira já estava quebrada muito antes de eu me levantar naquela sala de reuniões. Eu simplesmente parei de fingir o contrário. Na manhã de segunda-feira, voei para Nova York no jato particular da BlackRock. Eles queriam finalizar tudo imediatamente. A história havia ganhado repercussão nacional e eles queriam capitalizar em cima da atenção recebida. Larry Fink me recebeu pessoalmente na sede da empresa em Manhattan, 50 andares de vidro preto e poder com vista para o rio Hudson. 806, disse ele, apertando minha mão. Que fim de semana e tanto. Senhor Fink, espero que a publicidade não. Isso não a torna a denunciante mais famosa do mundo corporativo americano? A mulher que escolheu a verdade em vez da fortuna da família? Grace, nossos clientes estão ligando especificamente para pedir que você administre seus portfólios. Estávamos sentados em seu escritório de canto, com a cidade se estendendo abaixo de nós. Eis a nossa proposta: salário base de 2,5 milhões de dólares, bônus de desempenho potencial de 30% e pacote completo de realocação no valor de 500 mil dólares. Você gerenciará a divisão Noroeste, começando com 1,2 bilhão de dólares. Com base no seu histórico, esperamos que você aumente esse valor para 5 bilhões de dólares em 2 anos. Isso é generoso. Essa estimativa é conservadora. Só o seu negócio com a Berkshire gerou um retorno de 47 milhões de dólares. Sua média de 5 anos supera a dos nossos melhores desempenhos em 12%. Mas, mais importante ainda, você demonstrou integridade sob pressão. Nossos clientes valorizam isso acima de tudo. Há algo que você precisa saber, eu disse. Richard já está tentando sabotar isso. Ele ligou para 3 membros do conselho da prisão. Larry riu. Ele também me ligou, às 3 horas da manhã, da custódia federal. Tentou me convencer de que você era instável, vingativo e incapaz de trabalhar. Eu disse a ele que, se essas qualidades pudessem gerar um retorno anual de 47%, eu contrataria mais pessoas instáveis. O contrato tinha 60 páginas de linguagem jurídica rebuscada, mas os pontos principais eram claros: autonomia completa sobre minha divisão, uma equipe de 50 profissionais e recursos que a Anderson Holdings jamais poderia ter imaginado. Só uma pergunta, disse Larry enquanto eu assinava. Algum arrependimento sobre como tudo aconteceu? Não. Durante 15 anos, tentei obter sua aprovação sendo excelente. Demorei muito para perceber que a excelência nunca foi a moeda de troca para ele. Ele só entendia de poder e humilhação. Então, eu lhe dei ambos. Data de início, 1º de abril. Preciso de 2 semanas para quitar minhas obrigações em libras esterlinas corretamente. Claro. A mulher que documentou a fraude até o último centavo não deixaria pontas soltas. Ele se levantou e estendeu a mão novamente. Bem-vinda a BlackRock, Grace. Você vai revolucionar o jogo por aqui. Ao sair do escritório dele, meu celular mostrava 17 chamadas perdidas do Dr. Richard. Bloqueei o número. Algumas conversas terminaram antes mesmo de começarem. Arrumar as malas depois de 15 anos de vida em Seattle levou 3 dias. Minha cobertura em Pike Place tinha sido meu santuário, a única coisa que comprei inteiramente com meu próprio dinheiro, sem nenhuma ligação com a família Anderson. Foi vendida em 48 horas por 2,3 milhões de dólares, 400 mil dólares a mais do que eu havia pago. Mesmo exilado, eu estava lucrando. Ao embrulhar cada item, senti camadas de armadura se desfazendo. Conjunto de decantador de cristal do aniversário de 50 anos de Richard, doado para Goldville. Das fotos de família das férias em que eu sorria enquanto era alvo de piadas, guardei apenas 3, uma com a vovó, uma da minha formatura em Varton, onde eu estava sozinha, mas orgulhosa, e, curiosamente, uma de quando eu tinha 7 anos e Richard estava me ensinando xadrez antes de perceber que eu poderia ganhar. Margaret apareceu para ajudar no segundo dia. Encontrei algo, disse ela, tirando um boletim informativo antigo da Anderson Holdings de 2009. Havia uma foto minha como estagiária, com os olhos brilhando e cheia de entusiasmo.
A legenda dizia: a filha de Richard Anderson, Grace, entra para os negócios da família. Você parecia tão esperançosa, disse Margaret suavemente. Pensei que, se me esforçasse o suficiente, ele me notaria. Me notaria de verdade. Ele te viu, Grace. Esse foi o problema. Ele viu alguém que podia superá-lo, e não conseguiu lidar com isso. Fiz uma doação de $100 mil para a Seattle Women Finance Foundation, destinada especificamente a mulheres que estão escapando de ambientes de trabalho tóxicos. A diretora ligou pessoalmente para me agradecer. Sua história já deu coragem a dezenas de mulheres. 3 delas denunciaram abusos financeiros em seus próprios negócios familiares. Naquela quinta-feira, minha equipe da Sterling Capital organizou uma festa de despedida. O que deveria ser uma pequena reunião se transformou em um evento com 200 pessoas. Pessoas que eu nunca tinha visto antes vieram me cumprimentar e dizer que eu as havia inspirado. Meu CEO me chamou para um canto. Grace, eu igualarei a oferta da BlackRock. Aliás, eu a superarei. Fique. Tom, não se trata de dinheiro. Eu sei. Trata-se de se tornar alguém novo, alguém que não seja a filha decepcionante de Richard Anderson. Enquanto os funcionários da mudança carregavam o caminhão, fiquei de pé no meu apartamento de cobertura vazio pela última vez. 15 anos tentando provar meu valor em uma cidade onde todos me conheciam como a filha de Richard. Agora eu estava a caminho de Nova York, onde seria apenas Grace Anderson, diretora administrativa. Meu celular vibrou, uma mensagem de um número desconhecido. Esta é sua mãe. Seu pai quer falar com você. Apaguei e bloqueei o número. Algumas pontes, depois de queimadas, ofereciam mais luz do que passagem. Na sexta-feira à tarde, meu último dia na Sterling Capital, algo inesperado aconteceu. Entrei na sala de conferências para o que eu pensava ser uma pequena reunião de despedida. 200 pessoas se levantaram e aplaudiram, não aplausos educados, mas uma ovação de pé que durou 3 minutos. Tom, o CEO, pegou o microfone. Grace Anderson trabalha aqui há 10 anos. Nesse período, ela gerou mais receita do que 3 sócios juntos. Mas não é por isso que estamos aqui. O ambiente ficou silencioso. Estamos aqui porque, no último domingo, Grace nos mostrou o que é coragem. Ela enfrentou o poder, a corrupção e a própria família para fazer o que era certo. Ela mostrou a cada pessoa nesta sala que integridade não é negociável. Jennifer Park, da área de compliance, levantou-se. Grace, você me treinou quando eu comecei. Você me disse que os números não mentem, mas as pessoas sim, então sempre confie nos dados. Esse conselho economizou milhões para nossos clientes no ano passado. Um a um, as pessoas se levantaram para falar, analistas juniores que eu havia orientado, clientes cujos portfólios eu havia salvado durante a crise de 2020, funcionários de apoio que eu havia tratado como iguais quando outros não o faziam. Marcus Shen, um gestor de carteiras, disse algo que me impactou profundamente. Eu vi Richard Anderson te humilhar em 3 eventos diferentes do setor. Você nunca falou mal dele, nunca se fez de vítima. Você simplesmente voltou ao trabalho e superou todos os outros. Você nos ensinou que o sucesso é a melhor vingança, mas a verdade é a melhor justiça. Depois, Tom me chamou de lado. Grace, preciso que você saiba de uma coisa. Richard me ligou 18 vezes esta semana, tentou me convencer a te demitir, a te prejudicar, e até sugeriu que eu poderia ficar com seus clientes se cooperasse. O que você disse para ele? Eu disse a ele que a filha dele tinha mais integridade no dedo mindinho do que em todo o seu império. Depois, gravei as ligações e as enviei ao FBI. O presente que eles haviam preparado não era um relógio de ouro nem uma placa. Foi uma doação de $50 mil para a Women Finance Foundation em meu nome e um livro encadernado com cartas de todos os clientes com quem já trabalhei, agradecendo-me por proteger o futuro deles. A última carta era do próprio Tom. Grace, você não se limitou a gerenciar portfólios. Você conseguiu manter sua humanidade em um setor desumano. A BlackRock tem sorte de ter você, mas eles devem saber que tentaremos te contratar novamente. Ao sair da Sterling Capital pela última vez, seguranças, zeladores e executivos se alinharam no saguão para se despedir. Pela primeira vez na minha vida profissional, senti-me verdadeiramente vista. Na manhã de sábado, meu último dia em Seattle,
encontrei Margaret no Starbucks original do Pike Place Market. Havia muitos turistas ao nosso redor, mas encontramos um canto tranquilo com vista para o estreito. Tenho algo para você, disse ela, deslizando um pendrive pela mesa. Todos os documentos, todos os e-mails, todas as provas, incluindo coisas que não entraram na investigação oficial. Margaret, por quê? Porque Richard não terminou. Ele vai tentar reescrever a história, alegar que foi vítima de uma armação, que você manipulou tudo. Isso é uma garantia. Ela tirou um segundo objeto, um diário de couro, gasto e familiar. O diário da sua avó, do último ano de vida dela. Eu o guardei em segurança. Abri com cuidado. A caligrafia da vovó ainda era elegante mesmo em seus últimos momentos. Uma anotação de um mês antes de sua morte. Richard sente ressentimento por Grace porque ela o faz lembrar do que ele poderia ter sido antes que a ganância o consumisse. Ela tem a inteligência dele, mas preservou sua essência. Estou deixando o patrimônio para ela não apenas como herança, mas como proteção. Ele tentará destruí-la. O dinheiro lhe dará a liberdade de ir embora. Meus olhos ardiam com lágrimas que eu não conseguia derramar. Ela sabia, disse Margaret suavemente. Ela sabia exatamente quem Richard era e quem você era. Ela tentou te proteger. Ele roubou até isso. Não, Grace. Ele atrasou. Você recebeu sua herança, só que não da maneira que ela planejou. Você herdou a força dela, a integridade dela e agora a sua vindicação. Margaret pegou o celular e me mostrou uma notícia. A Anderson Rhodes perdeu mais 3 clientes importantes ontem. O conselho está discutindo a venda total da empresa. Não me importo com a empresa. Eu sei, mas você precisa saber que sua coragem desencadeou uma avalanche. A assistente de Ellen se apresentou ontem com 20 anos de documentação. Mais 3 funcionários relataram irregularidades financeiras. O FBI afirma que este pode ser o maior caso de fraude corporativa familiar na história do Noroeste do Pacífico. Ficamos sentados em silêncio por um momento, observando as balsas atravessarem a baía. Eu testemunhei ontem, disse Margaret. Contei tudo a eles, 10 anos vendo Richard destruir qualquer um que ameaçasse seu ego. Você foi o único que sobreviveu tempo suficiente para revidar. O que você vai fazer agora? Aposentar-se na Flórida? Dar aulas em meio período na universidade. Tentar treinar a próxima geração para identificar os Richards do mundo antes que causem muitos danos. Ela apertou minha mão. O que você fez foi corajoso, Grace. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Ao nos abraçarmos para nos despedir, ela sussurrou, sua avó ficaria tão orgulhosa. Você não apenas recuperou sua herança. Você recuperou sua vida. Eu a vi se afastar, essa mulher que arriscou tudo para me ajudar a descobrir a verdade. Aprendi que os heróis nem sempre usavam capas. Às vezes, vestiam ternos discretos e carregavam pendrives cheios de provas. Domingo de manhã, 6 horas, aeroporto de SeaTac. Eu estava fazendo o check-in para o meu voo para Nova York quando ouvi a voz dele. Graça. Richard estava a uns 6 metros de distância, ladeado por seu advogado. Ele havia sido libertado sob fiança de $5 milhões e parecia ter envelhecido 10 anos em 7 dias. Seus cabelos grisalhos estavam despenteados, sua presença normalmente imponente reduzida a algo desesperado. Você não pode estar aqui, eu disse, pegando meu celular. Há uma ordem de restrição. Por favor, só 5 minutos. É tudo o que peço. Seu advogado se apresentou. Sr. Anderson, minha cliente simplesmente deseja resolver essa questão de forma privada. Como se ele tivesse decidido roubar minha herança em segredo. Richard se aproximou, eu conseguia ver o cálculo em seus olhos. Mesmo agora, ele estava procurando uma brecha. Grace, podemos resolver isso. Retire as acusações criminais. Eu te dou 5 milhões em dinheiro vivo hoje. Você já me deve 4,7 milhões do fundo fiduciário. 10 milhões então, 10 milhões para fazer isso desaparecer. Eu ri. Você quer comprar meu silêncio agora que tudo já veio a público? O julgamento ainda não começou. Você pode dizer que se enganou. Emocional. Emocional.
Dei um passo mais perto dele, os seguranças agora nos observavam atentamente. Apresentei documentos financeiros, autentiquei e-mails, fiz perícia contábil. Que parte disso foi emocional? Você me destruiu, disse ele, com a voz embargada. 40 anos construindo uma reputação, tudo perdido. Você se destruiu. Eu apenas documentei isso. Eu sou seu pai. Não, você é um homem que por acaso contribuiu com o DNA. Um pai teria celebrado meus sucessos em vez de diminuí-los. Um pai teria protegido minha herança em vez de roubá-la. Um pai teria me amado por quem eu era em vez de me odiar por quem eu não era. Seu rosto ficou vermelho. Seu ingrato. Senhor, deu um passo para trás. A segurança do aeroporto havia chegado. Senhor Anderson, este homem está lhe incomodando? Ele está violando uma ordem de restrição. Seu nome é Richard Anderson, atualmente indiciado por um tribunal federal. Cercado por seguranças, Richard fez uma última tentativa. Grace, por favor. Vou perder tudo. Você já fez isso, pai. No momento em que escolheu a ganância em vez da família. Eles o escoltaram para fora, com seu advogado correndo atrás deles, provavelmente calculando as acusações de violação da fiança. Eu o vi partir, aquele homem que fora tão importante na minha vida, agora pequeno e patético sob a luz forte do aeroporto. Meu celular vibrou, uma mensagem do procurador federal. As imagens de segurança registraram tudo. Violação da fiança e tentativa de intimidação de testemunhas. Ele voltará para a custódia. Embarquei no meu voo para Nova York 30 minutos depois, deixando Richard Anderson e seu império em ruínas a 4.800 quilômetros de distância. 1º de abril, 8 horas da manhã. A sede da BlackRock em Manhattan estendia-se pela neblina, 52 andares de vidro preto e infinitas possibilidades. O segurança sorriu enquanto eu passava meu crachá. Bem-vinda, senhora Anderson. 52º andar. Meu escritório ficava virado para o sul, com vista para todo o distrito financeiro. Janelas do chão ao teto, uma mesa de conferência para 12 pessoas. E sobre a mesa, uma placa com o nome. Grace Anderson, diretora administrativa. Não sou filha de Richard Anderson. Não é um investimento decepcionante. É apenas meu nome e um título que conquistei. Minha equipe estava reunida na sala de conferências principal, 50 das mentes mais brilhantes do setor financeiro, de diferentes idades, origens e etnias, oposto do clube exclusivo da Anderson Rhodes. Bom dia, eu disse, de pé na cabeceira da mesa. Sou Grace Anderson. Vocês provavelmente já ouviram a história. Sim, é tudo verdade. Sim, meu pai está sendo processado pelo governo federal. Não, não é por isso que estamos aqui. Algumas risadas nervosas. Estamos aqui porque a BlackRock identificou uma oportunidade de 50 bilhões de dólares em investimentos em tecnologia sustentável nos próximos 5 anos. Nossa missão é capturar pelo menos 10% desse valor. Isso representa 5 bilhões de dólares, o que nos tornaria a divisão mais lucrativa da empresa. Sarah Kim, analista sênior, levantou a mão. Senhor Anderson, seu histórico demonstra retornos consistentes de 47%. Como? Olhando onde os outros não olham. Meu pai me ensinou isso, ironicamente. Ele estava tão ocupado olhando para investimentos tradicionais que perdeu a revolução tecnológica, o movimento de sustentabilidade, toda a mudança na distribuição de riqueza entre gerações. Não cometeremos esse erro. Marcus Thompson, um gestor de carteiras, se manifestou. Ouvimos dizer que Richard Anderson tentou sabotar sua contratação. Ele fez. Ele falhou. E essa é a última vez que falaremos dele neste escritório. Não estou aqui como filha de Richard Anderson. Estou aqui como diretora-geral. O que eu fiz ou deixei de fazer à minha família é irrelevante para a nossa missão. A equipe assentiu com a cabeça, demonstrando compreensão. Agora, mostrei nossa primeira apresentação, vamos falar sobre como transformar 1,2 bilhão de dólares em 5 bilhões de dólares. Conforme a reunião avançava, senti algo que nunca havia experimentado na Anderson Rhodes ou mesmo na Sterling Capital, a liberdade de ser julgado unicamente pelos meus méritos. Meu celular vibrou com um alerta de notícias.
Richard Anderson teve fiança negada após incidente no aeroporto. Eu desliguei. Aquela era a vida de outra pessoa, a história de outra pessoa. A minha estava apenas começando. 2 semanas após assumir o novo cargo, as notícias de Seattle chegaram em ondas, cada uma mais devastadora que a anterior. As ações da Anderson Holdings caíram mais 40% desde a Assembleia de Acionistas. O Wall Street Journal publicou uma reportagem devastadora: a casa que Richard construiu, um legado de fraude. 3 grandes investidores institucionais retiraram seus investimentos, levando consigo $500 milhões. Thomas Uray me ligou de Seattle. Grace, o conselho votou pela venda. Temos 3 ofertas, mas nenhuma se aproxima da avaliação anterior. O nome Anderson é tóxico. Esse não é mais o meu problema, Thomas. Eu sei. Só achei que você deveria ouvir isso de mim. A empresa que seu avô fundou, que seu pai construiu, ela não existirá mais até o verão. A situação de Michael piorou ainda mais. As acusações de posse de cocaína, somadas à conspiração para fraude, significavam que ele poderia pegar de 15 a 20 anos de prisão. Sua esposa havia entrado com pedido de divórcio e voltado para Portland com os filhos. Segundo o Seattle Times, minha mãe também havia entrado com pedido de divórcio. Depois de 30 anos, ela estava buscando metade dos bens que não haviam sido bloqueados pelo FBI. Seu advogado entrou em contato comigo para pedir uma declaração. Eu recusei. Ele se declarou culpada de acusações reduzidas em troca de testemunhar contra Richard, 2 anos em regime semiaberto, 5 anos de liberdade condicional e $500 mil em multas. Ela perdeu sua licença de corretora de imóveis, sua posição em 3 conselhos de organizações sem fins lucrativos e a maioria de seus amigos da alta sociedade. Mas a queda de Richard foi a mais completa. O FBI descobriu 20 anos de sonegação fiscal, acrescentando mais uma dúzia de acusações à sua denúncia. Sua equipe jurídica desistiu quando ele não conseguiu pagar os honorários iniciais. Foi-lhe designado um defensor público. Margaret me enviou uma foto do tribunal de Seattle, Richard, de macacão laranja, algemado, sendo conduzido para uma audiência. O homem que antes usava ternos de $5 mil agora vestia o uniforme laranja de um agente federal. O império que lhe levará 40 anos para construir não sobreviverá 40 dias sem ele. E eu não senti nada. Nem satisfação, nem arrependimento, simplesmente nada. Ele era apenas um estranho que me roubou uma vez. Maio chegou com uma enxurrada de mensagens de Seattle. Familiares que haviam me evitado de repente quiseram se reconectar. Desenvolvi um sistema simples para lidar com eles. Minha mãe me enviava e-mail semanalmente, cada mensagem uma variação do mesmo tema: quando vocês nos perdoarão? Minha resposta é enviada uma vez e configurada para resposta automática. Perdão não é o mesmo que reconciliação. Eu te perdoo para minha própria paz, mas a reconciliação exige o reconhecimento do dano causado, remorso genuíno e mudança de comportamento. Quando você estiver pronto para reconhecer que assistir meu pai me abusar por 15 anos foi errado, podemos começar uma conversa. Até lá, por favor, respeite meus limites. Minha prima Sarah foi a única pessoa da família com quem mantive contato. Ela me apoiou publicamente desde o início e tinha suas próprias histórias sobre a crueldade de Richard. Ele destruiu os negócios do meu pai em 2008, ela me contou por videochamada. Obrigou a implorar por um empréstimo e depois tomou posse da empresa quando ele não conseguiu pagar. Meu pai nunca se recuperou, morreu de ataque cardíaco 2 anos depois. Michael escreveu de um centro de detenção federal uma carta confusa de 10 páginas sobre como eu havia destruído a vida dele, o futuro dos filhos dele, tudo. Pedi ao meu advogado que respondesse com uma notificação extrajudicial. A família extensa tomou partido. A maioria ficou do lado de Richard, lealdade de sangue e medo de se associar ao traidor. Recebi dezenas de mensagens me chamando de ingrata, vingativa e fria, em diversas palavras. Não respondi a nenhuma delas. Minha terapeuta em Nova York, Dra. Williams, me ajudou a processar tudo isso. Você não é obrigado a manter relacionamentos que lhe fazem mal, nem mesmo com familiares. Mas eles continuam dizendo que eu destruí a família. Não, você revelou o que já estava quebrado. Há uma diferença entre quebrar algo e reconhecer que já está quebrado. Contratei uma advogada especializada em direito de família para lidar com toda a comunicação.
Qualquer membro da família que quisesse entrar em contato comigo tinha que fazê-lo por meio dela. O filtro era simples: reconhecimento da fraude e do abuso, ou nenhum contato. Em 6 meses, apenas 3 membros da família atenderam a esse critério. 3 em 47. Em vez disso, eu estava construindo uma nova família, colegas que me respeitavam, amigos que me conheciam como Grace e não como a filha de Richard, uma terapeuta que me ajudou a entender que o amor não deveria exigir suportar abusos. As fronteiras não eram muros. Eram portas, e eu finalmente aprendi quem merecia uma chave. Outubro em Nova York parecia uma eternidade comparado a Seattle. 6 meses na BlackRock transformaram tudo. O portfólio da minha divisão cresceu de 1,2 bilhão de dólares para 1,8 bilhão de dólares. Superamos todas as metas trimestrais e Larry Fink ligou pessoalmente para me parabenizar pela conquista do Samsung Renewable Energy Fund, um aporte de 400 milhões de dólares que minha equipe garantiu por meio de uma estruturação inovadora. Fui promovido a diretor executivo sênior, o que me tornou um dos mais jovens da história da BlackRock. O aumento salarial foi substancial, mas, mais importante ainda, agora eu me reportava diretamente ao Comitê Global de Investimentos. Meu apartamento tinha vista para o Central Park, uma cobertura que comprei com meu próprio dinheiro, sem conexões familiares, sem herança, apenas fruto do meu próprio trabalho. Eu estava saindo com alguém, David Shen, um empreendedor da área de tecnologia que não sabia nada sobre o mercado financeiro de Seattle e nunca tinha ouvido falar de Richard Anderson. Para ele, eu era apenas Grace, a mulher que o venceu no xadrez no Washington Square Park e depois aceitou jantar comigo. Naquela manhã, eu estava me preparando para minha palestra principal no Simpósio de Mulheres em Finanças da Wharton. 300 alunos ouviriam minha história, não o drama familiar, mas a trajetória profissional. Meu assistente bateu na porta. Senhorita Anderson, há notícias de Seattle que a senhora precisa ver. Richard foi condenado por todas as acusações, 18 crimes de fraude, conspiração e sonegação fiscal. A sentença, 22 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional por 15 anos. Aos 68 anos, era, na prática, uma sentença de prisão perpétua. As notícias o mostravam sendo levado algemado, parecendo confuso e pequeno. O poderoso Richard Anderson, reduzido ao número de prisioneiro federal 47.892. Senti paz. Não alegria, não vindicação, apenas paz. Naquela tarde, eu estava diante de 300 alunos de Wharton e comecei. O sucesso não se trata de provar que os outros estão errados. Trata-se de provar que você está certo. Passei 15 anos tentando obter a aprovação de alguém incapaz de me dar. O dia em que parei de buscar validação em fontes tóxicas foi o dia em que minha verdadeira carreira começou. A ovação de pé durou 5 minutos. Mais tarde, caminhando pelo Central Park com David, ele perguntou: "Você se arrepende alguma vez do que aconteceu com sua família?" "Lamento que tenha sido necessário. Não me arrependo de tê-lo feito." E então, olhei para o horizonte de Nova York, minha nova cidade, minha nova vida. Agora estou exatamente onde deveria estar. Não como filha de alguém, decepção de alguém ou vítima de alguém. Apenas como Grace Anderson, que por acaso é muito boa em fazer o dinheiro render. Meu celular mostrou uma nova mensagem de Margaret. Vi seu discurso em Wharton Online. Sua avó ficaria tão orgulhosa. Você não herdou apenas dinheiro. Você herdou a coragem dela. Sorri, peguei na mão de David e caminhei em direção ao meu próprio futuro. Obrigado por ouvirem minha história. Se você está enfrentando dinâmicas familiares tóxicas, lembre-se, você não deve seu sofrimento a ninguém só porque compartilham o mesmo DNA. Estabelecer limites não é crueldade. É amor próprio. Uma família de verdade apoia o seu crescimento, não a sua destruição. Assine para receber mais histórias sobre resiliência e recuperação. E lembre-se, seu valor nunca esteve em suas mãos, para que eles o determinassem. Aguente firme.